Eu já falei para você da minha ideia de um dia, é um sonho ainda, né? Que é a faculdade da vida, né? Que é a gente pegar esses jovens, da mesma forma que você tem lá o viveiro de plantas, e as pessoas vão lá buscar aquela planta legal, um dia eu acho que poderia ser um programa, sabe, de alguém pegar e formar esses jovens. Não, a formação da escola já existe, mas aquilo que a escola não ensina, Silvio. Para a empresa, por exemplo, a indústria, falar, poxa, eu preciso de um funcionário, eu vou lá nesse local buscar esse funcionário, porque lá eles estão prontos. Essa sua ideia é brilhante. Uma época eu criei chamava-se, eu criei uma escola, chamava Escola de Líderes. Era uma escola virtual, Sim. mas os jovens, os adolescentes eram indicados pela escola de ensino médio, das escolas de ensino médio, aqueles que se destacavam, e esses eram levados para novos cursos, viagens, conhecimentos, assessoria de profissionais, conhecer indústria, empresas. E esses jovens foram levados a conhecer as empresas da cidade, a conhecer a prefeitura, conhecer a Assembleia Legislativa do Estado, Fantástico. conhecer secretarias de governo, como é que funciona algumas instituições como o fórum, como mesmo hospitais. E porque esses jovens, eles podem ter todo o conhecimento que se puder dar a eles de matemática, de história, de geografia. Mas se você não der a esses jovens o conhecimento sobre confiança, sobre iniciativa, sobre ter metas na sua própria vida, sobre escolha, sobre escolher, né? Então, essas são coisas que a faculdade, nenhuma escola ensina e se aprende olhando outras pessoas, outros líderes. Então, essa ideia... Você imagina, por exemplo, uma Ciesp, um Sebrae, uma entidade dessa, criar uma escola dessa. Você imagina, por exemplo, você falou do seu Júlio Varga, que ainda está forte. Você imagina o tesouro ouvir um homem desse. A riqueza ouvir uma pessoa dessa, dar uma aula. Isso não tem dinheiro que pague. Então, um Sebrae, você aí do Sebrae, ou da Ciesp, pensem nisso. Porque da mesma forma, como eu disse e repito, que as empresas precisam de mão de obra qualificada e elas falam que não tem. E é assim mesmo, eu trabalho atendo as empresas. Não tem gente, Alfredo. Os jovens não querem saber de nada. Mas eles não querem saber de nada. O jovem é como uma planta pequenininha. Ele precisa ser orientado, cuidado. Sabe o que eu falo, Alfredo? Que, olha, quando o empresário, eu sou empresário, eu falo isso. Tem dezenas de vagas abertas. E é difícil delas serem preenchidas. Eu digo que a culpa não é só daquele jovem. Foi preciso muita gente na vida dele para ele chegasse a isso. Isso mesmo. Negativamente. Isso mesmo. Ele precisou de um pai, uma mãe que deu tudo, de pais que deram tudo a ele, sem que ele se desenvolvesse, sem que ele sonhasse com aquilo. As crianças recebem coisas até sem querer. Sim. Eu quando era criança, eu não tive brinquedos. Eu lembro de uma única vez que o patrão do meu pai deu um tratorzinho de plástico. Foi o único brinquedo que eu ganhei na minha vida. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Zero problema, né? Que bom, né? É isso. Eu não tenho nenhum problema. Nenhum brilho, nenhum trauma, nada disso, né? As minhas netas, os meus sobrinhos, eles ganham presentes, eu dou presentes. Mas eu fico pensando, eu não tive esses presentes. Sim. Mas eles só colaboraram. Primeiro que eu não senti falta, eu não sabia que isso era um medidor para a minha vida. Não era normal. Sim. E quando eu passei a sonhar com alguma coisa, criança ou adolescente, eu passei a lutar para conseguir aquela coisa, a sonhar e trabalhar para isso. Isso criou no meu cérebro, na minha vida, um comportamento. Se eu quero algo, eu vou trabalhar, eu vou projetar isso para a minha vida, eu vou me associar a pessoas que pensam igual a mim ou que podem colaborar para que eu atinja aquele objetivo. Então, eu costumo dizer que se esse jovem está despreparado, está desmotivado, está desqualificado, começou às vezes na família a ausência de
criar nele sonhos. Permaneceu na escola, que passou a ele geografia, matemática, história, mas não passou a ele valores, comportamentos. Não que os professores sejam ruins, Não, sim. é que do modo geral... E os próprios pais também, né, Silvio? Às vezes os pais, eles também não tiveram a informação, não tiveram o conhecimento para passar para os seus Sim. filhos isso. Mas hoje nós estamos vivendo na era do conhecimento, na era da informação, né? Então, você que é pai hoje, puxa, é muito importante você saber que nós tivemos sorte, você e eu, né? Clint Eastwood, não, é um ator, Kirk Douglas, dando uma entrevista, o velho, Kirk Sim, Douglas. o Kirk Douglas. Pai do Michael Douglas. Pai do Michael. Aí o repórter perguntou, fala, os dois dando entrevista juntos, né? Juntos. Aí o repórter perguntou, Kirk, qual a diferença? Tem diferença tua em relação ao Michael? E o velho disse, assim, eu tive sorte, ele não. Aí o repórter falou, como assim sorte? Falou, então, eu nasci pobre, ele já nasceu rico. Então eu tive sorte porque eu tive que batalhar. Veja bem, claro que não, você que já nasceu rico, você não foi uma escolha. Uhum. Né? Você teve a sorte, sei lá, né? Você nasceu numa família rica. Você também não escolheu isso. Ou você nasceu numa família pobre. Você não escolheu isso. Você nasceu lá, família rica ou pobre. Agora, daí para frente, também depende das suas escolhas, né?